Primeiramente, bom dia a todos. E antes de abrir aqui o painel, eu queria, primeiro reforçar as palavras do ministro Fux sobre o momento difícil que o Brasil e que o mundo está passando, E queria me solidarizar com todas as vítimas, todos aqueles que estão sofrendo com perdas de amigos, de família, e perdas de emprego, perdas de negócio. É um momento muito sério e o Brasil, em especial, vive uma confusão das piores. Então, é um momento duro, mas que a vida não pode parar e seguimos aqui com esse evento brilhantemente organizado pelo IDS e as pessoas envolvidas no IDS, a quem saldo, Dr. Marcelo Mazzola, Dr. Alexandre Câmara como coordenador geral, saldo os palestrantes, moderadores e, obviamente, aqueles que nos assistem, que valorizam de sobremaneira o nosso evento. Eu gostaria de expressar pessoalmente o meu orgulho, enorme orgulho, de estar participando e assistindo a palestra do nosso ministro Fux, hoje no principal posto da mais alta corte do judiciário brasileiro, com muita justiça, tendo construído grande parte da sua história no judiciário carioca, o que nos aproxima e nos orgulha demais. E dentro da palestra maravilhosa que demonstra que o ministro Fux não só está no mais alto posto por merecimento, mas como é um dos maiores conhecedores do direito do nosso país, sem dúvida. E ele ressalvou, acho que com muito brilhantismo, a questão da segurança jurídica. E da segurança jurídica como base para um novo crescimento do Brasil e, principalmente, para a solidificação da propriedade industrial no Brasil, que é um grande alicerce desse potencial crescimento que a gente pode ver pela frente no Brasil. Como já estamos com o adiantado da hora, eu gostaria já imediatamente de ler aqui rapidamente, passar aqui uma breve mensagem sobre o currículo de cada um dos palestrantes aqui no nosso evento. Doutora Carolina Uzeda Libardoni, doutoranda pela Universidade Federal do Paraná, membro do coletivo Processualistas e Advogada em Arruda Alvim, Aragão Lins e Sato Advogados. Doutora Fernanda Medina Pantoja, professora da PUC Rio, doutoranda em processo civil pelo UERJ e sócia de Tavares Advogados. E doutora Natália Basilay, quem conheço muito, sócia do escritório Daniman Simpson, mestre em Direito da Propriedade Intelectual pela Universidade de Alicante, na Espanha, e conselheira do IDS. Doutora Carolina Uzeda Libardoni, por favor, passo, sem mais delongas, a palavra a você. Muito obrigada. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer imensamente o convite recebido dos meus queridos amigos Alexandre Câmara e Marcelo Mazzola. Falar no Instituto é uma satisfação enorme. E enquanto eu preparava a palestra, eu pensava, nossa, eu vou parecer realmente o padre ensinando o Papa, mostrando ao Papa como rezar a missa. E o ministro Fux fez essa referência e agora eu não sei nem como eu me sinto. Assim, é realmente uma missão, e é uma missão muito maior, porque a ideia agora é tratar de tutela provisória, e cabe a mim falar dos aspectos iniciais da tutela provisória. E falar de tutela provisória para quem trabalha com propriedade industrial não sei se fácil ou difícil, porque são grandes conhecedores do tema. Se há um ramo do direito material em que a tutela provisória se faz mais presente, se faz mais relevante, sem sombra de dúvida, como o próprio ministro Luiz Fux falou na palestra dele, é a propriedade industrial. Tanto assim que em 1996, a Lei 9276 já previa que o juiz poderá, preventivo ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente atendidos os requisitos processuais próprios. E é curioso que essa lei ela foi
Ela iniciou a sua vigência apenas 1 ano e meio depois do próprio CPC, em 94, trazer para o ordenamento jurídico brasileiro a tutela satisfativa provisória, para o regramento geral. Então, em 94, o legislador processual falava que a gente precisa de uma tutela provisória satisfativa, que a tutela cautelar ela não é suficiente para resolver o nosso problema. Em 1 ano e meio depois, a lei da propriedade industrial ela traz o mesmo tema de uma maneira que me parece, inclusive, melhor trabalhada até do que o próprio CPC. Mas mesmo antes da lei geral, mesmo antes de 1996, a propriedade industrial era um ambiente de amplo uso de tutela cautelar satisfativa. A urgência, ela sempre se fez presente nesse tipo de processo. Então, todos vocês, todos os que nos assistem, todos que atuam com o tema, conhecem tutela provisória. Eu vim para falar novidades que não são novidades para os senhores. Porque se eu disser, e aí entrando na parte inicial da tutela provisória, se eu falar para os senhores que o Código de Processo Civil de 2015 teve como um grande benefício a unificação do regime das medidas cautelares para as medidas e das medidas satisfativas, os senhores já vão saber que a tutela de urgência, hoje em dia, já vão saber, os senhores já sabem, que a tutela de urgência, hoje em dia, independentemente de ser cautelar ou satisfativa, ela precisa do preenchimento dos mesmos requisitos, probabilidade do direito e periculo in mora. Se é que há essa diferença entre tutela cautelar e tutela satisfativa, eu tenho dúvidas de que realmente exista essa diferença relevante, os senhores também já sabem que o CPC de 2015 prevê a possibilidade de uma tutela antecipada antecedente. Se antes, no CPC de 73, a gente só poderia obter, promover essas medidas antecedentes para as tutelas cautelares, apesar da gente usar tutela cautelar satisfativa, no CPC de 2015 é aberta amplamente a possibilidade de uma medida antecipada antecedente, que tem 2 objetivos que são, para mim, muito claros. O primeiro deles é ajudar a gente, que é advogado, a trabalhar com as situações de urgência. Muitas vezes a gente recebia os clientes em nossos escritórios, tinha necessidade de promover uma medida judicial urgente, sem tempo para elaborar uma petição inicial completa, para elaborar uma petição inicial perfeita. A gente fazia aquilo de qualquer jeito, mas já tinha no CPC de 73 que apresentar essa petição pronta. Agora não. Agora o CPC permite, nas hipóteses de urgência contemporânea, que eu prepare uma petição inicial limitada ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido da tutela final. Eu posso ajuizar essa ação sem ter, por exemplo, todos os documentos necessários. E aí, deferida a medida liminar, ou indeferida, de qualquer forma, eu tenho um prazo para complementar a minha petição, para deixar a minha petição perfeita, para deixar a minha petição adequada à luz dos requisitos normais da petição inicial. Então, ele se presta realmente, por um lado, para situações de urgência que o Código chama de urgência contemporânea, uma urgência tão urgentíssima que eu não tenho tempo de promover uma inicial, de preparar uma inicial e ajuizar uma demanda da forma adequada que eu faria se não fosse uma situação tão urgente. Mas esse instituto, essa tutela antecipada, antecedente, ela se presta também a outra finalidade, que pode estar ou não conjugada com essa urgência urgentíssima. Ela se presta a solucionar situações de urgência autossatisfativa. O que é isso? São situações em que eu vou ao judiciário para ter a tutela de urgência. O que me motiva a buscar o judiciário é uma situação urgente. Essa urgência, ela está ligada na minha causa de pedir, no meu interesse de agir. Eu só busco o judiciário porque a questão é urgente. E se aquela situação não for resolvida agora, não for resolvida urgentemente, não for resolvida liminarmente, eu vou perder o meu interesse, inclusive para uma ação final. Por exemplo,
eu tenho uma feira que vai acontecer sábado aqui em Curitiba. E eu tive notícia que nessa feira a minha propriedade industrial será violada por determinado estande. Eu proponho um pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, eu faço esse requerimento e digo, olha, tem que obstar a realização da feira, ou tem que obstar que esse estande seja montado porque ele viola o meu direito. Se o juiz não decidir até sábado, eu nem preciso que ele decida. Eu nem faço questão que ele decida. Eu não quero mais aquilo que realmente me fez buscar o judiciário. Então, ou decide agora, ou o meu interesse, eu vou pensar depois se eu tenho. E esse instrumento da estabilização da tutela antecipada, ele é perfeito para isso, porque ele permite que em situações em que a urgência se autossatisfez, ou seja, que aquela situação já está definitivamente resolvida, ou que o fato de eu não ter a tutela liminar deferida me faz nem querer mais aquele direito, porque não me adianta mais aquilo, pelo menos aquela tutela que eu pretendia, aquela inibição de ilícito, ele cria um instrumento que é possível que o processo seja extinto, acabe e eu não seja obrigada a ficar litigando. E aí, com certeza, vocês vão me perguntar, não, mas o direito não acaba assim, com a liminar. A gente sabe que todas essas ações de abstenção, elas se prestam à proteção do direito imaterial, mas elas se prestam também à obtenção de uma indenização. Só que nem sempre. Porque, às vezes, o seu cliente não quer indenização. Às vezes, o que é mais importante para você não é o dinheiro. E, eventual indenização não vai ser suficiente para suprir todos os prejuízos que a sua empresa sofreu. Às vezes, pedir indenização é algo absolutamente inútil, porque eu sei que a parte contrária, a parte que está sendo processada, muito provavelmente não vai ter dinheiro para me indenizar pelo uso indevido, né, da minha marca. Não vai conseguir me indenizar. Então, se eu vou propor uma ação para o Outbet deixar de usar a minha marca, é ideal que eu faça pela estabilização da tutela antecipada, porque eu resolvo esse problema e eu não preciso buscar ou ficar brigando ou insistir no pagamento de uma indenização para esse sujeito que, evidentemente, não tem condição de me indenizar. Eu vou pedir para o Pobres parar de usar a minha imagem. Eu vou pedir para o Facebook parar de usar a minha imagem. Ou eu vou pedir para o iPhone parar de usar a minha imagem. Mas vale mesmo a pena começar uma briga contra essas pessoas só para buscar uma indenização? É muito mais útil a gente promover essa medida, resolver o nosso problema e aí acaba o processo, a gente está em paz, gasta menos com o advogado, gasta menos com os custos do próprio processo. A juíza, esse pedido de tutela antecipada requerido em caráter antecedente, se o juiz defere a liminar, está ali a possibilidade, está presente a possibilidade dessa situação ser encerrada imediatamente. A parte vai lá, cobre a placa do iPobres ou do iPhone ou coisa do tipo, muda aquela violação, para de cometer a violação e cada um segue a sua vida sem grande prejuízo. Qual é a questão? Vem o segundo passo. Se o réu é o iPhone e ele percebe que recebeu essa liminar, ele, réu, decide se ele vai tocar esse processo ou não. Ele, réu, citado e intimado para cumprir a liminar, ele vai ter a opção de deixar esse processo morrer. Se ele não apresentar nenhuma impugnação, se ele não recorrer, ou como defende, inclusive, o professor Marcelo Mazzola, num artigo específico sobre propriedade industrial, se ele resolve não impugnar de qualquer maneira, não contestar, não antecipar nenhum tipo de inconformismo, tudo bem, a questão está absolutamente resolvida e o processo vai ser extinto. Aquela decisão antecipada liminar, contra a qual o réu não se insurgiu, ele aceitou, ele entendeu que, olha, realmente eu não tenho que ficar
brigando por isso, não vai valer a pena brigar com isso, aquela decisão vai se estabilizar, como inclusive explicou o ministro Fux. O sistema é excelente e a ideia é ótima. Tanto que eu realizei uma pesquisa nas Varas Cíveis de Curitiba, no período compreendido entre 2016 e 2019, nos 3 primeiros anos de vigência do CPC de 2015, e foi possível notar, e aí só para as Varas Cíveis da comarca de Curitiba, foi possível notar um aumento progressivo na distribuição de tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Assim que as pessoas entenderam como esse sistema funciona, assim que as pessoas perceberam a possibilidade de matar no começo processos que muitas vezes se estenderiam apenas para justificar uma indenização que se sabia que não ia levar em lugar nenhum, ou apenas porque o sistema me obrigava a continuar litigando, as pessoas começaram a usar esse regime que é muito mais útil. É muito mais útil, mas, e aqui eu vou partir exatamente para o que eu gostaria de conversar com vocês, o que eu acho que é uma reflexão que, no ponto, é uma novidade para todos nós. Ele é um sistema muito mais útil, mas ele é um sistema que tem algumas pontas soltas. Eu disse que prosseguir ou não com o processo é uma escolha do réu. Eu, Carolina, enxergo esse sistema de estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, como um sistema construído em benefício do autor, sim, mas principalmente à luz dos interesses do réu. Está nas mãos do réu o processo continuar ou não. Está nas mãos do réu a decisão sobre extinguir imediatamente aquilo. Se ele permanecer inerte, o processo será extinto e a situação será resolvida. Só que qual é o problema? Apesar, e eu acredito que não vai ter dúvida ou conflito quanto a essa perspectiva de que a decisão está nas mãos do réu, apesar de ser um sistema que é construído à luz de uma escolha do réu, e é isso que ele é construído à luz de uma escolha do réu, de uma decisão do réu, e usar ou não usar esse sistema depende de uma posição do réu, ele é um sistema que acaba estimulando o réu a recorrer. Vamos pensar a seguinte situação: eu sou a dona do iPhone e vendo coxinhas numa plataforma de delivery. A plataforma de delivery, ou a empresa titular da marca que eu tentei imitar para viralizar na internet, a plataforma de delivery ajuiza um requerimento, um pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente contra mim e fala: olha, muda a sua fachada porque você está violando o direito autoral. A gente sabe que a plataforma tem interesse em resolver isso, assim como o dono da marca. Ninguém deve violar direito autoral de ninguém, direito industrial de ninguém na plataforma de delivery. Pois bem, eu sou citado. Eu não sabia direito a besteira que eu estava fazendo e eu não sabia direito o tamanho do problema que eu estava arrumando. Eu só queria fazer gracinha para viralizar na internet. Eu queria que alguém tirasse foto do meu iPhone, colocasse na internet e com isso eu vendesse muitas coxinhas. E aí eu pego essa petição inicial que eu recebi, essa liminar já deferida, e vou procurar um advogado. E o advogado me explica isso tudo. Olha, esse é um procedimento requerido em caráter antecedente, cabe a você decidir recorrer ou não. Se a gente recorrer, o processo vai prosseguir e a gente vai ter um julgamento em cognição exauriente que vai fazer coisa julgada. Se você não recorrer, isso acaba agora, você cumpre essa liminar e vai ficar tudo perfeito, tudo resolvido. O advogado explica isso para o sujeito e o sujeito fala: não, beleza, ótimo, vamos fazer isso. Eu não vou recorrer, o processo vai acabar e eu vou gastar só R$200 para pintar a minha placa e nunca mais eu vou ser incomodada por essas pessoas. E aí o advogado fala: não, calma. A sua decisão tem que considerar uma outra coisa. E o cliente pergunta: o quê? A sua decisão tem que considerar que a doutrina tem um entendimento, a doutrina, parte da doutrina, tem um entendimento no seguinte sentido:
A plataforma de delivery pode ajuizar esse pedido de tutela antecipada requerido em caráter antecedente, pedir para você cobrir a sua placa e ela pode, 15 dias depois, aditar o pedido dela e acrescentar um pedido indenizatório. Ela pode vir, ela que pediu para você pintar a sua placa e requereu isso em caráter urgente, ela pode vir em 15 dias e te pedir 8 milhões de indenização. E o seu comércio vai acabar e você vai morrer e é o fim do mundo para você que já está vivendo uma vida tão difícil. E o cliente fala, não, mas aí não. Se eu vou correr o risco de vir um pedido indenizatório depois e o processo continuar de qualquer jeito e eu ter que te pagar e todo esse mal acontecer na minha vida, vamos recorrer. Por via das dúvidas, como eu não sei o que vem, é melhor agora eu recorrer, depois eu vejo o que o autor vai fazer com esse processo. Vejam que é um sistema que, apesar de entregar uma escolha para o réu, ele entrega uma escolha sem liberdade. Humberto Ávila fala que liberdade é ter a possibilidade de fazer as escolhas da nossa própria vida fazer as escolhas da nossa própria vida, conhecendo todas as consequências possíveis das minhas escolhas. Eu preciso fazer, para ser livre, para ter liberdade, as minhas escolhas precisam ser devidamente informadas. Eu tenho que saber o que vai acontecer, o que pode acontecer a partir da minha escolha. Só assim eu consigo ser livre. Porque se eu não sei, e diz Humberto Ávila, se eu não sei o que pode acontecer, eu não estou fazendo uma escolha, eu estou jogando numa loteria. Isso não é liberdade, isso é contar com a sorte. Ou com fatores alheios à minha possibilidade de controle. A gente criou um sistema em que demos o controle para o réu. Se você não recorrer, vai ser lindo, maravilhoso, o processo vai acabar. Ou não. Só que o ou não a gente não diz. O ou não quem diz é a doutrina, quando afirma que é possível acumular outros pedidos, sem nenhum tipo de limitação, nenhum tipo de restrição. A doutrina, estou generalizando, mas parte da doutrina fala que você faz o seu pedido lá inibitório. 15 dias depois você apresenta mais o que você quiser ali e o pedido vai estabilizar só parcialmente, só o pedido inibitório vai estabilizar e o processo vai seguir com relação aos outros pedidos que você complementou. Coitado desse réu, que faz uma escolha sem saber exatamente o que vai acontecer. Ele faz uma escolha desinformada. E se faz uma escolha desinformada, ele não tem liberdade. Ele não tem segurança jurídica. Porque ele parte para um ambiente de incerteza. E aí, eu, que sou dona do iPhone, eu vou recorrer. Vejam que isso é tão grave que esse sistema maravilhoso, criado para não ter recursos, na pesquisa, eu identifiquei que mais da metade das situações há recursos. O sujeito impugna em mais de 50% dos casos, muitas vezes porque ele tem motivo para recorrer. Em outras, ele recorre para ver o que vai acontecer. E eu tenho quase certeza que ele recorre pela falta de liberdade que ele tem. Você pode escolher, mas o que vai acontecer com a sua escolha, aí a gente vê depois, está na mão do autor. E pode ainda ter a seguinte situação: o autor guarda um pedido, vê se vai estabilizar. Se estabilizar, ele vai enfiar um monte de pedido indenizatório, ainda tenta usar a inércia do réu que não recorreu contra o réu, dizendo, tá vendo? Você não recorreu. Estabilizou. Ele sabia que ele estava agindo errado. A situação é muito complicada e eu tenho visto pouca reflexão sobre isso. Pouca reflexão, principalmente, na perspectiva de que o sistema, como se está falando que foi construído, e na minha opinião ele não foi construído, é um sistema que viola a liberdade. Então, de duas, uma. Ou a gente interpreta o dispositivo, o 303, para entender que
eu não posso acrescentar novos pedidos, porque o 303 fala o seguinte: o autor será intimado para aditar a petição inicial com a complementação da argumentação. Beleza, eu não consegui argumentar direito. A juntada de novos documentos. Beleza, eu não consegui levantar novos documentos. E a confirmação do pedido da tutela final. Como eu leio isso? Eu tenho que confirmar o que eu já antecipei. Só. Eu não posso colocar mais nada aí. Essa é a minha leitura do 303. Mas supondo que a leitura do 303 que prevaleça, e parece que tem prevalecido na doutrina, é outra, seja no sentido de que eu posso aditar e eu posso incluir um pedido indenizatório depois, a gente vai ter que trabalhar com esse instituto à luz do dever de cooperação. O autor vai ter que informar para o réu que vem mais coisa por aí, para que o réu possa realizar a sua escolha de maneira informada. O autor, pelo dever de informação, pelo dever de cooperação, vai ter que dizer para o réu na sua petição inicial: eu estou pedindo isso aqui em caráter antecedente, porque eu estou com muita pressa, eu preciso dessa decisão, mas olha só, vou refletir e vou ajuizar um pedido indenizatório quando eu vier aditar. Porque aí o réu tem um consentimento informado. Aí o réu pode realizar a escolha dele de forma livre, de forma atenta à segurança jurídica e, principalmente, de forma condizente com o objetivo do sistema. De um jeito ou de outro, enfim, é importante reconhecer que o sistema é benéfico, mas a gente não pode trabalhar esse sistema de uma forma que não seja cooperativamente. Eu já interpreto pela impossibilidade de aditar esse pedido, para acrescentar novas coisas. Eu já interpreto dessa maneira. Mas se a gente vai entender que deve ser interpretado dessa maneira, o mínimo que a gente pode exigir para que o procedimento seja constitucional é que eu permaneça tendo uma escolha devidamente informada, que o réu tenha a sua liberdade garantida, liberdade na linha do que defende Gilberto Ávila, no sentido da decisão consciente das possíveis consequências dos atos praticados. Bom, gente, é isso. Muito obrigada. Estou à disposição depois para dúvidas e afins. Obrigada. Doutora Carolina Uzeda Libardoni, muito obrigado pela sua apresentação, muito enriquecedora, com certeza está aí nos brindando com um conhecimento que vai nos ajudar a ter uma visão mais consistente e melhor das tutelas provisórias, especialmente na área de propriedade industrial. Queria até fazer um comentário que tutelas provisórias, como bem foi ressaltado na palestra, são talvez, se não a maior, mas uma das duas maiores, né, pontos impactantes nas ações judiciais que envolvem direitos de propriedade industrial, né? Raramente você tem uma ação judicial que envolve direitos de propriedade industrial que não há um pedido de tutela provisória, né? Então, realmente é algo que faz a diferença, e o novo CPC ainda abriu o leque, trazendo diversas, vamos dizer, novas oportunidades e tipos diferentes que, com certeza, estão ajudando a construir uma melhor jurisprudência, uma melhor maneira de conduzir os casos de propriedade industrial no judiciário, né? Não dá nem para reclamar, em termos de Brasil, tutela provisória, eu, como militante, vejo que o judiciário brasileiro trata com carinho e com, na minha visão, bastante sucesso a questão de tutelas provisórias na área de propriedade industrial. Mas, como estamos aí meio sem tempo, deixa eu seguir em frente. E, primeiro aqui, doutora Fernanda, eu quero corrigir aqui um erro, né, que eu falei em doutoranda, mas, na verdade, doutora Fernanda já é doutora em processo civil pela UERJ e uma advogada brilhante, a quem recentemente tive a oportunidade de trabalhar ainda aqui um pouquinho junto, né, que me deu bastante orgulho. E já, sem tempo, passo a palavra à doutora Fernanda, que eu tenho certeza vai fazer uma palestra brilhante. Obrigada, Peter, pelas suas palavras muito gentis. Já
tem tempo que eu terminei o doutorado. mas eu nem percebi o equívoco, enfim. Um prazer enorme, quero agradecer em primeiro lugar o convite ao Gustavo, ao Mazola e ao Alexandre, grandes amigos, né, dessa caminhada que o direito me trouxe, o direito processual especificamente. Dizer que é um prazer enorme dividir aqui a mesa com a Carol, minha amiga também. Natália, é um prazer te conhecer, enfim. É isso. Eu fiz alguns slides, na verdade são só imagens, né? Já que a gente está falando de elementos visuais. Só para ilustrar alguns casos a que eu vou me referir e para que vocês também não fiquem precisando ver só a minha cara na tela do computador. Eu queria saber quem que me ajudaria a passar, porque estou vendo que tem aqui o Dani Mansinsen, não sei quem que vai passar. Marcelo, você... Está fechado, Gustavo. Está fechado. Diferentemente da Carol, eu não sou assim tão... Passa, abre, fecha, vai complicar. Então, eu só pedi para alguém colocar a apresentação no seu computador e depois você coloca aqui no share screen para você compartilhar ela com... então sou eu que vou ter que fazer, porque me falaram que alguém ia... Eita, ferro. Então, peraí. Deixa eu ver se a Celina ou Michele, vocês têm a apresentação. A Celina falou que fazer, mas, enfim. Eu tenho sim, eu vou compartilhar. Ok, então, por favor, Celina. Obrigado. Tá? Obrigada, Celina, vai me ajudar. Olha, Fernanda, que bom, hein? Você já não vai ter que se preocupar com passar a apresentação. Exato. Quando a gente fala de tutela provisória, eu vou tentar não repetir nada, a gente conversou mais ou menos eu e a Carol para tentar alinhar e não ter sobreposição, né? Celina, já pode passar até para o próximo. Deixa eu... Opa. Mas quando a gente fala de tutela provisória, eu vou fazer só uma rapidíssima introdução, acho que o aspecto fundamental que a gente tem que se ater é a questão do tempo, né? Que é esse elemento absolutamente fundamental da dinâmica processual. A gente sabe que, de um lado, o tempo é um fator de qualidade necessário, porque precisa de um lapso temporal razoável para a prestação da jurisdição, para o devido processo legal, para o exaurimento do contraditório, enfim, para a própria cognição do juiz. Mas, de outro lado, é um elemento de inegável prejuízo, né? Na medida em que aquele tempo que é imprescindível ao desenvolvimento regular do processo, ele pode comprometer a utilidade dos resultados. Mas pior ainda que esse tempo necessário é um tempo a que o Proto Pisani, que é um autor italiano, já chamava de tempo patológico, que se opõe ao tempo fisiológico necessário, que é desproporcional, irrazoável e decorre de algumas disfunções, né, do judiciário e das próprias condutas dos sujeitos processuais. Dessa ideia de custo do tempo vem o dano marginal, a que a doutrina italiana já se referia há muito tempo, lá na década de 1930. E o que significa o dano marginal? Significa que o simples transcurso do tempo pode ser danoso ao jurisdicionado, não só pelo risco de algum evento que possa tornar o devedor... empobrecer o devedor, né, e tornar imprestável a jurisdição, mas porque a simples permanência de um estado de insatisfação de um direito por aquele que detém esse direito, por si só, é muito nociva. Então, exatamente para mitigar esses efeitos deletérios do tempo, existem as tutelas provisórias, com cognição que a gente sabe que é sumária, com efeitos delimitados no tempo, justamente por causa dessas condições precárias de uma cognição sumária. E elas funcionam, como o Peter bem colocou, como certamente uma das principais ferramentas judiciais, né, para serem utilizadas no processo judicial, com o escopo de reequilibrar o ônus do tempo dentro do processo. É inimaginável a gente hoje pensar no paradigma da ordinariedade, a gente não pensar em ação judicial sem a tutela provisória. Né? Esse aspecto ficou muito claro, inclusive, nesse tempo que a gente vive de crise. Muitas vezes as partes recorrem a juízo só para obter uma providência célere, imediata, que permita rever uma prestação, suspender um pagamento, mesmo com o risco, às vezes muito provável, de perderem ao final do processo. Então, é uma opção verdadeiramente comercial. Celina, você trocaria, por favor, para mim? Bom, os casos de propriedade industrial, especificamente de marcas e conjunto imagem, né, eu tento evitar os estrangeirismos, são uma área muito fértil para as tutelas provisórias, como também já foi pontuado aí pelo ministro Fux, pela desembargadora Flávia Romano, porque os efeitos do tempo costumam ser muito danosos nessas situações. Então, a violação ao uso de uma marca, a um conjunto imagem, ela exige uma resposta pronta do judiciário para conter o ilícito. Então, o interesse primário, como a Carol também pontuou, geralmente é o de obter uma tutela inibitória ou de remoção do ilícito. Claro que sempre vai poder haver a condenação em perdas e danos para reparar, mas sem
tutela inibitória, que é absolutamente fundamental, esses danos só vão se avolumar com o passar do tempo. E o que é pior, eles podem se tornar verdadeiramente irreparáveis, né? Também já se falou na importância da proteção aos investimentos, no desenvolvimento do mercado, da economia, né? O sistema legal de marcas, ele tem esse objetivo, garantir um ambiente comercial saudável. A gente sabe o quanto de tempo e de dinheiro são investidos em propaganda e publicidade para criar a gestão da marca de uma empresa, né? O branding, com os elementos de identidade visual que vão tornar aquele produto ou aquele serviço distinto. Então, quando o recorrente, dentro do mesmo setor de mercado, imita ostensivamente uma marca, quando há aquela soma de estranhas coincidências, a verdade é que o concorrente, de forma muito desleal, acaba pegando carona, né, tá aí essa imagem, no sucesso daquela marca já consolidada. Então, a confusão, a associação, elas acabam causando um processo absolutamente irreversível na mente dos consumidores, diluem a fama e o prestígio da marca que está consolidada e levam, possivelmente, à perda de clientela de uma parte do mercado. A gente tem duas questões. De um lado, que já foi insistentemente falado, né, é o cuidado de evitar o parasitismo, o enriquecimento sem causa às custas da marca alheia. E existem muitos casos em que claramente houve uma opção comercial estratégica por praticar o ilícito, porque por um tempo ele pode ser vantajoso. E isso não pode ser tolerado de forma alguma. Mas me preocupa também um outro lado, né, que é o de que a gente precisa lembrar, que algumas empresas ou grupos empresariais, eles usam essa proteção às marcas como um instrumento para manter oligopólios, né, em vários setores, e acabam impedindo ou prejudicando a atividade econômica de pequenas empresas. Então, ambas as condutas, cada uma em sua ponta, são reprováveis e devem ser igualmente inibidas, me parece. Deixa eu... Peraí. Celina, pode, por favor, botar o outro. Quanto à regulamentação legal, eu trouxe essa imagem para ilustrar o principal objetivo, me parece, da disciplina da tutela provisória dentro do Código de Processo Civil, né, que foi o da simplificação. Essa, definitivamente, é uma premissa que deve orientar, inclusive, a nossa interpretação sobre as normas a respeito da tutela provisória. Eu vou dar um exemplo aqui. Justamente com o intuito de simplificar, o processo a gente sabe que passou a reunir todas as atividades, né? Então, o juiz agora compreende, o julgador, ele exerce as atividades de cognição, de execução e também a possibilidade de dar tutelas cautelares e de urgência, enfim, de evidência. A ideia é que haja um único processo para resolver todas as questões, todas as demandas relativas à mesma lide. E isso é reforçado pela possibilidade de se acumularem pedidos e de se fazer o litisconsórcio, né? No que tange à acumulação de ações, eu acho que tem algumas questões interessantes. A primeira é sobre a possibilidade de a gente ter acumulação de pedidos de tutela provisória. E isso tanto acumulação de pedidos de tutela provisória pelo autor, quanto pelo autor e pelo réu. Pelo autor, é muito comum, né, nas próprias ações de marcas e de conjunto imagem, que o autor traga, por exemplo, um pedido de tutela satisfativa, de abstenção de produção de determinado produto, e uma tutela cautelar, né, como recolher os produtos que estão nas lojas, busca e apreensão. Se esses pedidos forem realizados, como geralmente são, na forma incidental, né, na ação inicial, que já é uma ação com pedido indenizatório, não vai haver grandes problemas. Mas e se a acumulação for em caráter antecedente? Né? A Carol explorou aqui as vantagens da utilização da tutela em caráter antecedente. De fato, elas são muito vantajosas. Mas e se eu precisar acumular com uma tutela cautelar? Como eu faço isso? Essa é uma questão aqui na prática, em ações de várias matérias, eu já me deparei constantemente como advogada. Como a gente faz? E aí é preciso, inclusive, tomar uma decisão estratégica, porque às vezes isso pode complicar um pouco o procedimento. Mas não restam dúvidas que é absolutamente possível acumular pedidos de tutela provisória, ainda que seja um de natureza cautelar e um de natureza satisfativa em caráter antecedente. Eu prefiro usar o termo satisfativo, porque quando a gente fala em antecipada, parece que ela só pode ser dada no início do processo, né? O que é um equívoco. E aí, como isso vai ser feito se os procedimentos para uma tutela e para outra são absolutamente distintos? Nesse caso, o juiz vai precisar gerir o processo, né, através de seus poderes, lá pelo 139, inciso 4º, e definir os prazos de forma diversa, ele tem a possibilidade de fazer isso, adaptar os procedimentos no que for necessário para que ambos os tipos de tutela possam conviver. Do outro lado, a gente tem também uma possibilidade, que não é incomum,
que é de um pedido de tutela provisória pelo autor e um pedido de tutela provisória pelo réu dentro do mesmo processo. Imaginem que o autor entra com um pedido de tutela cautelar antecedente, tutela antecipada antecedente, para abstenção de um determinado ilícito, né, de um uso de uma marca. O réu, ele também pode ter interesse em formular um pedido de urgência. E mais, formular esse pedido antes mesmo da sua reconvenção. Por exemplo, ele pode pedir para que sejam removidas quaisquer referências ao seu nome, ao nome da sua empresa, que vinculem a sua marca à pirataria nas redes sociais. Nesse caso, é claro que vai poder, sim, esse pedido ser feito dentro do mesmo processo, né? Apesar do CPC já ter 5 anos de vigência, ainda há julgadores e também os próprios advogados que veem isso com um pouco de estranheza. Mas esse foi o intuito do CPC, né? Simplificar, trazendo tudo para dentro do mesmo processo. Outra premissa muito fundamental, que a Carol já mencionou, é da unificação. E eu acho que essa premissa ela parte justamente dessa ideia do dano marginal. Tanto a tutela de urgência, que se divide em cautelar e satisfativa, quanto a tutela da evidência envolvem esse perigo de dano marginal. Elas envolvem a pretensão de combater o dano marginal. Com isso, a gente aproxima dentro de um mesmo gênero, que é o das tutelas provisórias, que tem lá no Código normas sistemáticas gerais, né? E justifica a atribuição de muitos fatores comuns, né? Ou atributos comuns entre elas, inclusive os próprios requisitos. O único requisito que é exclusivo da tutela de urgência é o perigo da demora. Os outros 2 requisitos, a plausibilidade do direito alegado e o requisito que a gente diz que é negativo, que é a vedação, a irreversibilidade da medida, né, são aplicáveis a todos os tipos de tutela, de urgência, de evidência, cautelar satisfativa, né, como subdivisões da tutela de urgência. Celina, por favor, você pode colocar... Na verdade, esse slide nem vai ao próximo. Eu falaria de perigo da demora, mas considerando o tempo para não atrasar mais, eu vou passar direto para o outro. Bom, quando a gente joga, que eu acho que é o que envolve mais questões polêmicas, né, na área de PI. Quando a gente joga probabilidade no Google, porque eu fui ver que imagem poderia representar probabilidade, só vem dados, né, como se fosse algo muito matemático, muito certo, enfim. Com certeza não estamos falando de direito quando falamos de probabilidade como dados. Mas uma principal mudança do CPC em relação à plausibilidade do direito é que antes, o CPC anterior, ele fazia uma distinção entre o fumus boni iuris, que era necessário para a concessão de uma tutela cautelar, e a prova inequívoca de verossimilhança da alegação, necessária para a concessão de uma tutela satisfativa, antecipada. E essa ideia foi superada. Eu não sei se vocês lembram, era comum, inclusive, professores de processo civil explicarem, diferenciando o fuminho do fumão, né? Um termo que eu nunca gostei muito, confesso, e também nunca gostei dessa diferença entre a plausibilidade, porque ou bem o direito é provável ou ele não é. Felizmente, no artigo 300 do CPC, o legislador abarcou dentro do mesmo gênero de tutela de urgência, cautelar e antecipatória, e ele se contentou com a probabilidade do direito, esse é o termo, para conceder ambas as tutelas. Pois bem, o que consubstancia a probabilidade do direito nas ações de marcas e trade dress, né? E de conjunto imagem? Antes eu vou fazer só um pequeno à parte para falar sobre quais os pedidos que são geralmente feitos, ou seja, o que visam essas ações. Em geral, como também já foi mencionado, o pedido ele vai ser de tutela inibitória, né, para abstenção do uso da marca ou do conjunto imagem, ou para abstenção de produzir, divulgar, fabricar, enfim, um determinado produto ou um serviço. E, às vezes, também de remoção do ilícito, que é a retirada imediata dos produtos ou de um layout de uma loja ou de um site, sob pena de multa diária, que, em geral, varia ali de R$5.000 a R$10.000, essa é a média da jurisprudência. Claro que, se tratando de obrigação de fazer, a gente pode sempre pensar na utilização de meios subrogatórios, né? Mas existe essa possibilidade de multa, e geralmente é o mais comum. E a tutela provisória, além desses tipos de ação, ela também é muito comum nas ações de nulidade de registro de marca. E aí ela vai ter a forma de um requerimento de suspensão dos efeitos desse título, desse registro, até que seja julgado o mérito. Geralmente, as ações de nulidade, na prática, elas são ajuizadas como uma resposta a uma demanda anterior de infração a algum direito, ou mais, como uma forma de se prevenir uma possível alegação de violação. O que torna muito complexos esses casos, geralmente, é que, se a gente estiver discutindo nulidade de registro de marca,
A gente sabe que a competência vai ser da federal, no NPI e no polo passivo. Já se forem questões que envolvam o conjunto imagem, concorrência desleal, a competência é da Justiça Estadual. Isso foi definido pelo tema 950, que certamente vai ser objeto de discussão nos painéis, né, da tarde, e que foi objeto de recurso repetitivo pela STJ, né, o tema 950. Então, essa divisão de competências, ela acaba fomentando o que a gente chama de fórum shopping, porque a depender do resultado que uma parte obtém no pedido de tutela de urgência ou de evidência num âmbito, né, na estadual, a parte prejudicada pode optar por entrar com ação na Justiça Federal e aí, de forma reflexa, obter a reforma da decisão por prejudicialidade externa, né? Isso sem se falar nas possibilidades de impugnações administrativas perante o próprio NPI. Então, não é simples. E nessas ações, como é demonstrada a plausibilidade do direito? Bom, em primeiro lugar, através da existência, se houver, ou da própria inexistência, de proteção marcária, né? A Justiça ela costuma sopesar isso como um fator muito relevante e considera, inclusive, é muito mais cautelosa quando a gente tem casos de sobreposições de marca. Além disso, é preciso que se demonstre a transgressão, né, a violação ao direito por força de um uso atual de uma marca ou de um conjunto imagem, e que se demonstre a concorrência desleal, que pode levar à possibilidade de confusão, de associação, de diluição ou desvio da clientela. Agora, quando a gente fala de suspensão do registro ou de anulação do registro emanado do INPI, a gente tem que lembrar que, em tese, em se tratando de um órgão público, né, administrativo, os efeitos devem ser considerados até prova em contrário, por conta da presunção de legitimidade e de legalidade do ato administrativo. Então, esse é um aspecto bastante relevante na questão da plausibilidade do direito invocado nesse tipo de ação. Agora, uma das questões mais polêmicas, ela é relacionada à plausibilidade do direito, relacionada à exigência da prova pericial. Vocês devem lembrar, né, quem é um pouco mais antigo, que na vigência do CPC de 73 nas ações de PI, era muito comum negar a antecipação de tutela por dizer que envolvia matéria técnica e que, portanto, havendo necessidade de produção de prova, não haveria prova inequívoca da verossimilhança, porque o alto grau da probabilidade aí era muito grande, né? Era um alto grau de probabilidade que não se atingiria sem a prova técnica. A doutrina chegou a escrever, a crer, que com o abandono desse termo de prova inequívoca da verossimilhança e a sua substituição por mera probabilidade do direito, essa discussão fosse superada, mas não foi o que aconteceu. O STJ, como vocês devem saber, né, porque é um julgado extremamente importante nessa área, se posicionou recentemente, e extremamente debatido, inclusive, né, ele se posicionou recentemente no sentido de que, nos casos de conjunto imagem, seria necessária a prova pericial para comprovar a concorrência desleal. Em síntese, o que entendeu o STJ? Que no caso de marca, basta confrontar para presumir a confusão. Já no caso de conjunto imagem, como não há o registro, é necessária uma perícia para provar concorrência desleal, seja por confusão ou por associação com bens ou produtos concorrentes. Essa decisão é muito questionável por motivos que a doutrina já cansou de elencar. Eu vou falar dos dois que me parecem mais relevantes. Primeiro, porque em ambos os casos, o que a lei visa evitar é a concorrência desleal, que ocorre tanto com sinais que são registrados quanto aqueles que não são registrados. O registro, como eu mencionei anteriormente, ele só reforça a probabilidade do direito. Já a análise de confusão, associação, risco da diluição, eles devem ser feitos igualmente nos dois casos. E, em segundo, porque a gente não pode exigir, de forma genérica, priorística, a realização de uma prova pericial. Em nenhum lugar do mundo, inclusive, isso existe. Mesmo que a prova pericial ela possa ser pertinente para elucidar a questão, os elementos trazidos na inicial podem ser suficientes para mostrar a probabilidade das alegações, que não é a certeza, né? Não é uma cognição exauriente. E aí isso vai depender simplesmente da verificação visual pelo próprio juiz, com o que a gente chama de olhos de consumidor, né? Então, nem sempre vai haver necessidade de se recorrer a um expert. Isso é bastante fundamental. Celina, você me ajuda agora, eu trouxe alguns casos para exemplificar como a jurisprudência tem lidado com isso, né? Em primeiro são as hipóteses de deferimento. Esse é um caso em que se discutiu ali a similaridade entre as fachadas de 2 postos de gasolina. A tutela ela foi indeferida em primeira instância, mas depois o tribunal reformou essa decisão em sede de agravo de instrumento. Enquanto em primeiro grau a decisão disse que seria necessária a perícia por força da decisão do STJ, porque era discussão sobre conjunto imagem, o tribunal não entendeu assim.
entendeu que haveria, sim, semelhança visual e que, por isso, seria provável a violação ao conjunto imagem. E aí citou até uma doutrina do Valdemar Ferreira que diz que, assim, que na cultura lato sensu do juiz se inclui a sua consciência, os seus conhecimentos como consumidor. E fala que, nesse caso, os elementos são muito visíveis. Então, a fonte utilizada para grafar a logo petróleo é similar, as placas que anunciam os serviços e os preços, as cores das bombas, enfim. O próximo caso, por favor, Celina, é esse das bebidas, né? Esse foi julgado pelo Tribunal do Rio de Janeiro. Nesse caso, a tutela ela foi deferida em primeira instância e foi confirmada pelo tribunal para determinar que em 30 dias a Hess se abstivesse de fabricar, distribuir, comercializar essa bebida Kisla Summer Beach sob essa embalagem, né? O que se entendeu é que os produtos não seriam idênticos, mas eles seriam identificáveis pela similaridade substancial em sua aparência. E aí, na decisão, ele destaca a mesma combinação de cores, a mesma disposição e utilização de elementos similares com seta do produto e a própria sonoridade dos termos beach e beat, né? O terceiro caso, que eu acho muito interessante, é esse aqui. Em primeira instância, esse também era uma tutela inibitória para que a Hess se abstivesse de reformar as suas lojas no mesmo padrão da autora. Em primeira instância, o juiz negou a tutela. E ele disse o seguinte, que não existe nenhuma probabilidade de um consumidor entrar na loja da Ré, que é conhecida, que vende produtos conhecidos, e com o nome estampado na porta, e se confundir com a loja da concorrente, da autora. Então, por isso, seria indispensável a prova técnica. O tribunal deu uma decisão muito consciente, muito sensata e muito fundamentada, e discordando, né? E aí, fazendo uma grande análise, nesse caso a gente vê que foi fundamental a participação dos advogados na inicial, trazendo documentação extensa. Então, eles mostraram a criação do conceito das lojas da autora, como isso é muito pretérito, já foi feito há muito tempo, né? Um conceito de boutique estufa. Mostraram que lojas em vários lugares do mundo têm o mesmo padrão. Fizeram uma comparação com o conceito anterior da loja Ré, que foi modificado, era totalmente diferente, foi modificado. Trouxeram um parecer semiótico, que é muito comum nesse tipo de causa, para confirmar a violação do conjunto imagem. E também trouxeram comparação com lojas concorrentes, para mostrar que não existe um padrão de mercado que justificasse essa semelhança, né? E o que é muito interessante também é que a decisão acabou sendo parcial. Não foi determinado que a Ré modificasse essa loja, mas só que ela se abstivesse de modificar outras lojas colocando esse mesmo padrão. Então, foi uma decisão também bastante razoável. Agora eu vou trazer 3 rápidos casos de indeferimento. Esse primeiro, vocês veem que é a mesma questão de fachada de posto, mas nesse caso houve a descaracterização, possivelmente, depois da inicial. Então, as fotos não batiam e o juiz não teve elementos para conferir visualmente e verificar a violação ao conjunto imagem. No outro caso, que é dos produtos de beleza, shampoo, nesse caso, foi indeferida a tutela e o que se entendeu de forma muito fundamentada é que a comparação visual não era suficiente. Apesar de a similitude das cores, das embalagens, o elemento nominativo não seria suficientemente distinto. Então, se entendeu que a prova técnica, nesse caso, seria absolutamente essencial. Já a última decisão, ela já foi um pouco mais genérica, simplesmente faz referência à decisão do STJ e diz que, se tratando de tutela inibitória de uso de conjunto imagem, é necessário realização de perícia e, portanto, não pode ser concedida tutela de urgência, né? O que é um pouco, enfim, não é uma análise casuística. Bom, para terminar, eu já estou aqui chegando no tempo final, queria só fazer rapidíssimas considerações sobre a importância da tutela de evidência, que me parece que é um instrumento cujas potencialidades são enormes e ainda são muito subutilizadas, mesmo com 5 anos de vigência do CPC. A tutela de evidência ela não é novidade no nosso sistema, já era prevista no CPC de 73, mas o de 2015 ele sistematizou melhor e ele trouxe hipóteses lá no artigo 311. Dessas hipóteses, me parece que 3 podem ser aplicáveis aos casos de PI, e são, embora ainda de forma tímida.
A primeira é quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. E aí, para prestigiar aqui, né, um dos anfitriões, o Marcelo Mazzola, ele tem um artigo sobre isso, em que ele dá um exemplo. Ele fala, por exemplo, em ações de nulidade de registro de marca, uma parte que justifica a inexistência da infração com base no registro, ou um pedido de registro, de uma marca que sabidamente é de outro ramo de atividades, age com claro abuso de direito. Então, isso justificaria um pedido de tutela de evidência. A hipótese do inciso segundo também pode ser útil, que é quando as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. A gente encontra alguns doutrinadores que dizem que isso não seria muito útil porque não há tantas questões firmadas em julgamento repetitivo e de súmula vinculante. Mas a verdade é que essa hipótese, ao meu entender, ela tem que ser interpretada para além da literalidade do dispositivo, incluindo não só outros casos de direito jurisprudencial, né, que não o de repetitivos e súmula vinculante, por exemplo, o IRDR, como também normas não controversas, que não chegaram a ser objeto de construção de precedente, porque elas são óbvias e de aceitação geral. Então, nem se justificaria essa construção de precedente. Né? A lei ela é tão vinculante quanto o precedente vinculante. E, por fim, a hipótese do inciso 4º, que me parece a mais rica, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, e o réu não opuser uma prova capaz de gerar dúvida razoável. Essa me parece a mais relevante, desde que as provas apresentadas pelo autor na inicial, como naquele caso lá do layout da loja, sejam muito substanciais, né? E o réu não consiga afastar, mostrando, por exemplo, que o produto segue um padrão de mercado, que já foi descaracterizado, etc. A tutela da evidência ela pode ser concedida liminarmente, né? Mas não só. E aí é um aspecto que também é muito negligenciado. Ela pode ser muito útil se concedida ao final do processo, como forma de excluir o efeito suspensivo automático da apelação. A gente sabe que o 1012, parágrafo 1º, que contempla lá as exceções à regra do efeito suspensivo automático, né, que é muito desvantajosa, inclui a decisão que confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Então, nesses casos em que concedida a tutela de evidência nessas situações, a apelação não vai ter efeito suspensivo. Então, reparem que ao final do processo, depois de produzidas todas as provas, eu não vou ter só uma petição inicial instruída com prova documental suficiente, eu já vou ter uma fase probatória exaurida, né, encerrada. Então, eu posso requerer nas minhas alegações finais, em embargos de declaração contra a sentença, a concessão da tutela de evidência. E vai ser uma forma de excluir o efeito suspensivo automático da apelação. Me parece que essa é uma maneira legítima de se reequilibrar a relação processual, de redistribuir o ônus do tempo no processo e de obter a máxima eficiência do sistema da tutela provisória, que, como a gente falou no início, tem por escopo exatamente afastar os efeitos deletários do tempo. Eu vou encerrar só fazendo 2 convites. O primeiro, a vocês. O primeiro é que a gente possa explorar, né? Eu falo como advogada, acho que muitos aqui são advogados também. Então, explorar todas as potencialidades da tutela de evidência, que ainda hoje ela é muito timidamente usada e ela pode ser muito útil. E o último convite, Celina, se você puder botar a marca final do meu slide, eu e a Carol, a gente integra a Processualistas, que é uma associação que tem por fim fomentar a participação das mulheres na área acadêmica, em cargos de liderança na área do direito processual. E a gente tem uma coluna periódica veiculada nas nossas redes sociais. É o próximo, esse. Então, eu convido todos a seguir. Obrigada. Coloquei as referências para não incidir nenhuma violação. Enfim, é isso. Obrigada, gente. Desculpa por ter passado um pouquinho do tempo. Não, acho que você está bem no tempo. Vou dizer que você foi bem precisa. Fernanda, primeiro, muito obrigado. Palestra de excelência, lógico, como sempre. E queria destacar os exemplos, principalmente de trade dress, né, em especial no conjunto da imagem visual das lojas, que é algo desafiador, né, porque não é simplesmente a confusão do consumidor, é algo mais sofisticado para se entender. E você fez uma referência muito bacana, e vale ressaltar que, na maioria das decisões que eu conheço ou encaro sobre esse tema tão sofisticado, o judiciário brasileiro tem sido muito feliz e tem valorizado bastante o goodwill das empresas que constroem e não copiam, né? Então, acho que é muito bacana esse ponto que você mencionou, né? E queria também ressaltar que eu fiquei muito feliz quando você
deu ênfase especial à tutela de evidência, né? Quem sabe aí nossos operadores aí do direito começam a fazer uso, né, dessa ferramenta tão importante e agora tão bem estruturada no novo Código de Processo Civil, né? Então, muito obrigado, foi realmente muito bom. Já não sem tempo, novamente, né? E vale mencionar um pontinho só. Você mencionou, fez uma propagandazinha bacana aqui, né, da valorização das mulheres aí no processo, né? Só queria dizer que o escritório também luta nessa seara, nessa ponta, né, pela igualdade aí total dos direitos e dos reconhecimentos. E nós temos o nosso grupo de sócias e advogadas no DS delas, né? Quem quiser conhecer, é um trabalho muito bacana, envolve diversas profissionais, advogadas, sócias, e sem dúvida, a gente vem trabalhando para valorizar aí as mulheres e que ninguém mais no futuro cometa o gafe de não dizer que os direitos e as referências, os reconhecimentos são iguais. Bom, indo direto aqui para minha dileta amiga, sócia, Natália Barzilai, eu queria só mencionar que antes constava o nome do meu sócio e também amigo, Joaquim Eugênio Goulart, e, infelizmente, ele teve uma emergência profissional que o afastou da nossa convivência nesse momento, mas ele está sendo substituído aqui pela doutora Natália Barzilai, que trabalha com ele, é a nossa sócia e é especializada também no tema absolutamente desafiador que ela vai discorrer sobre, porque, caramba, patentes essenciais, né? Cadê? Vamos ler na lei brasileira? Não tem. Até porque é um direito muito interessante, porque é um direito praticamente internacional que decorre de um reconhecimento quase que contratual e que afeta e muda muito as condições em áreas, principalmente de telecomunicações. Então, Natália, por favor, né, já passo a palavra a você e eu tenho certeza que você vai nos trazer aí uma palestra também brilhante sobre esse tema absolutamente desafiador. Obrigada, Peter. Queria agradecer às demais palestrantes. É muito bom fazer parte de um painel com mulheres, só de mulheres, nesse caso. A doutora Fernanda foi minha veterana, claro que ela, na UERJ, claro que ela não lembra, o calouro lembra do veterano, o veterano nunca lembra do calouro, né? A gente sabe disso. Mas agora eu vou pedir uma desculpa, vou começar pedindo desculpa, porque processualistas excelentes falaram até agora, e eu sou especialista em propriedade intelectual. Eu não sou processualista de modo algum, eu aprendo todos os dias com o Mazola, com a Natália, que vai falar daqui a pouco, com as pessoas que trabalham comigo, que são, sim, especialistas em processo civil, e eu, de modo algum, sou. Eu milito na área, eu trabalho no contencioso judicial há 17 anos no escritório, e então eu trabalho todos os dias com ações judiciais de patente, e a gente vai falar aqui sobre um tema que é bastante específico. Não bastasse ser sobre patente, que já causa tem muita gente que fica com medo, porque parece ser técnico, mas é muito interessante, porque esse tema específico de patente, ele é jurídico, ele envolve questões totalmente jurídicas que não são... A parte mais importante nesse caso aqui não é a parte técnica, é a parte jurídica, de conceitos jurídicos e de direito. Como é que a gente vai desembolar esse problemão, tá? Então, eu vou começar aqui fazendo a apresentação. Eu queria... Apareceu? Eu queria dizer que eu vou fazer uma apresentação do que é um padrão tecnológico, vou começar com isso, porque não sei se todo mundo sabe. Eu peguei aqui a definição que está no ETSI, que é o órgão de padronização europeu de telecomunicações, que é o mais importante nas telecomunicações do mundo. E o ETSI usa essa definição do ISO,
Então, o padrão nada mais é que um documento estabelecido por consenso e aprovado por um órgão reconhecido que fornece para uso comum repetido regras, diretrizes ou características para atividades ou seus resultados, visando a obtenção do grau ótimo de ordem de um determinado contexto. O que é isso? Todo mundo aqui fez monografia de final de curso e teve que seguir as regras da BNT. Aquilo ali é um padrão, né? Sempre que há uma norma estabelecida de o que é o melhor aqui e como que a gente vai... como é a melhor prática naquele segmento. O que acontece aqui? Quando você tem um padrão tecnológico, ele funciona mais especificamente na área de telecomunicações, porque é a área mais relevante aqui para o assunto, já que é a área em que o padrão é mais importante. Por quê? Porque o padrão ele é o que permite a interoperabilidade. Então, é o que faz com que o meu iPhone consiga falar com o seu celular Galaxy, apesar de serem de duas empresas diferentes, mas as duas empresas usam os mesmos padrões tecnológicos e conseguem se comunicar entre elas. Se não houvesse um padrão, isso seria impossível. Então, o padrão ele é essencial para o funcionamento de toda a telecomunicação no mundo, de tudo que a gente conhece, não só de telefone celular, mas de streaming na internet, né? Se você está na sua casa assistindo streaming, a sua televisão pode ser de qualquer marca e você vai receber, ela vai ser apta a receber aquele streaming. Seu computador pode ser de qualquer marca. Isso tudo só é possível por causa do standard. O standard, então, é uma coisa maravilhosa, não é um vilão. Pelo contrário, ele é importantíssimo e muito bom para todo mundo, porque até para o consumidor, né? A gente bota aqui que uma das importâncias é privilegiar a escolha do consumidor, porque aí eu não sou obrigada a usar só aquela marca que faz uso de um determinado tipo de tecnologia. Eu posso usar qualquer uma delas, porque todas elas vão se comunicar. Enfim, é uma maravilha, é muito bom, mas tem alguns problemas, né? Como tudo na vida. Porque o que acontece? O que acontece quando uma tecnologia padronizada contém ali, nesse padrão, patente? Patente, como todos sabem, é um privilégio, um direito de exclusão de uso de terceiros. Então, se uma empresa tem uma patente, ela tem o direito de impedir que terceiros usem. Se essa patente faz parte de um padrão, como é que isso vai acontecer? Porque todo mundo que for usar esse padrão vai automaticamente usar essa patente. Não tem mais o que fazer. Ou bem você usa a patente e participa do padrão, ou bem você não participa do padrão e não consegue fazer nada da sua vida porque você não está apto a trabalhar com o resto do mundo. Essas patentes, a gente chama... Essa matéria tem muitas siglas, muitos termos em inglês. Eu odeio ser esse tipo de pessoa, mas, enfim, eu tenho que falar, porque no futuro vocês vão ouvir falar disso, vão falar, aquela palestra, lembro. Então, a gente chama essas patentes de SEPs, são as Standard Essential Patents, que, na verdade, por que são essenciais? Sem ela, eu não consigo usar, sem usar o objeto dessa patente, é impossível usar o standard. E aí é um problema. Porque, então, o que vai acontecer? O dono daquela patente, ele, na verdade, ele acha bom que a patente dele faça parte do standard. Porque, ora, se eu sou dono de uma patente, eu gosto de licenciar a patente ou não, às vezes, mas eu gosto muito de receber royalties pelo licenciamento dessa patente. Se todas as pessoas forem usar a minha patente, eu vou receber royalty de todas as pessoas. Mas, exatamente por isso,
esse é um ambiente perfeito para os chamados patent trolls. Eu adoro essa figurinha e eu imagino exatamente, toda vez que eu falo de um patent troll, eu imagino um troll com uma maletinha e uma carta patente na mão, porque o que é um troll? O troll ele é um agente, uma empresa, normalmente um fundo, uma empresa de investimento, na verdade, não costuma ser, pode ser, mas não costuma ser uma empresa que produz tecnologia, que inova. Ela normalmente é uma empresa de investimento que faz o quê? Vai até a empresa de tecnologia que tem um portfólio de patentes interessantes, adquire todas aquelas patentes, todo aquele portfólio, e sai por aí ajuizando ações judiciais, pedindo liminares e fazendo o escarcéu com aquelas patentes. E, muitas vezes, agindo com abuso de direito. Qual é a solução para isso? Porque o que impede que um troll, então, que seja dono de uma patente, que faz parte de um padrão, pratique royalties abusivos, impeça que terceiros que são concorrentes dele, que ele não gosta, usem a patente dele. Então, diz, eu não vou licenciar para fulano, porque fulano eu não gosto, então fulano não vai poder aplicar o padrão. Como é que a gente faz para impedir que isso aconteça? Porque isso daí seria uma situação jurídica horrível. A solução que foi dada pela jurisprudência internacional foi essa, mais uma sigla, FRIEND. FRIEND, Fair, Reasonable and Non-Discriminatory. Então, a solução é praticar licenciamento justo, fair, razoável e não discriminatório. Eu tenho que agir de forma justa com o pretenso licenciado, a pessoa que quer usar aquele padrão. Eu tenho que praticar um royalty no valor razoável. Imaginem vocês uma patente de qualquer coisa que envolva tecnologia, um celular, por exemplo, quantas patentes estão ali dentro? Centenas, às vezes milhares. Então, o royalty a ser aplicado ele tem que ser razoável, porque não pode ser 5%, 10%, porque aí a gente vai acabar com uma porcentagem de 300% em cima do produto da pessoa que quer usar. Então, essa parte é a mais importante, eu acho, e é a que mais causa problema. E a terceira é não discriminatória. Então, essa situação que eu disse de um troll falar para fulaninho não vou dar, ela não existe nesses termos, tá? Agora, isso gera muitos problemas. Por quê? Há muito abuso de direito, mesmo com a aplicação do padrão FRIEND. Por quê? Porque a aplicação do direito ela é difícil, ela é complicada, como o Peter falou, isso sempre envolve questões internacionais. Então, o Brasil, para vocês terem uma ideia, ele ainda não tem uma decisão de mérito que fale sobre esses pontos do FRIEND, que diga, com todas as letras, que o detentor de uma patente essencial tem que licenciar em termos FRIEND. Nós ainda não tivemos uma decisão de mérito disso. No Brasil, nós temos alguns casos de patentes essenciais de infração, ações de infração, ações de nulidade de patente, tem ações declaratórias também de validade, que é uma inovação, de patentes que são chamadas essenciais. Qual é o problema, processualmente falando? Agora eu vou entrar um pouco na área de vocês. O problema é o seguinte, essa patente que é essencial e que tem todos esses poréns, ela dá direito ao autor de conseguir uma tutela antecipada, uma tutela inibitória, como é aquela prevista na LPI e que tanto se falou, de impedir que o terceiro use
o objeto da patente imediatamente, às vezes na dita terceira parte, numa situação como essa, porque, vejam bem, o maior problema para um autor de uma ação de infração de patente é o fumus, é exatamente de explicar por que há uma infração de patente ali. Porque é difícil você explicar para o juiz, juntando muitos laudos e tal, o juiz normalmente espera a fase pericial para entender se há ou não infração. Num caso desse, o que os autores costumam fazer? Eles praticam um silogismo. Ora, se a minha patente é essencial ao padrão e esse produto utiliza o padrão, logo, esse produto infringe a minha patente. Então, eu preciso de uma liminar imediatamente. Claro que o autor não fala sobre friend, né? O autor chega aqui e não conta, mas o problema é esse. Ao meu entender, na verdade, para que haja concessão de uma tutela inibitória, num caso como esse, existem outros elementos que não só os que prevê o Código de Processo Civil e a LPI. Eu acho que existem pelo menos mais dois. Você tem que provar para o juiz que você tentou licenciar, porque eu não acho que é impossível uma tutela inibitória, eu acho que, na verdade, você tem que dizer que você tentou negociar com a parte um royalty razoável no termo friend, e que foi possível. A outra parte recusou a celebrar um acordo, disse: eu não vou pagar royalty para ninguém, e aí eu vou infringir mesmo e tal. É claro, aí não, aí está valendo uma tutela inibitória. Se você fez prova disso, claro, não vou discutir que está. Agora, existe um outro porém. Como que essa patente é declarada essencial ou não ao standard? Vocês acham que tem um colegiado que vai lá e analisa e certifica esta patente faz parte do standard? Não, é autodeclaração da própria empresa que está fazendo parte ali dos estudos que levam à finalização de um standard. O que acontece? Abuso, né? Acontece muito abuso. Acontece o que se chama de over-declaration, é um problema comum, que na verdade, a empresa tem duas patentes são objetos daquele padrão, mas tem outras 5 que mais ou menos falam sobre aquilo, mas não estão mesmo no padrão. Aí eu vou declarar todas de uma vez. Isso acontece muito, tá? Então, você vem pedir uma liminar, aplicando o silogismo, e a tua patente nem essencial é. Exatamente por isso, a outra parte tem que concordar que essa patente é essencial. Se há uma disputa entre as partes, se a patente é essencial ou não, a liminar, a tutela inibitória não pode caber. Porque se eu digo, olha, essa patente não é essencial, eu não vou pagar royalty, porque ela não é essencial, eu não uso ela no meu standard. Quando eu pratico o standard, eu não uso o objeto dessa patente. Então, não tem nada devido, né? E esse é um outro caso. Mas, como vocês veem, é um tema que causa muitas polêmicas, porque, na verdade, o que acontece? Tudo está sendo feito agora. Essas coisas estão acontecendo nesse exato momento. As primeiras ações de CEP no Brasil entraram lá em 2013, eu acho, 2014, e a decisão que é mais relevante para o tema e que eu trouxe aqui nesse slide é da lavra da doutora Maria Cristina Huckel, que é juíza da vara empresarial, né, especializada do TJ do Rio, e como costumam ser as decisões dela, é uma decisão muito razoável e muito interessante. Ela aplicou a seguinte solução ao caso. Era um caso em que havia sido concedida a tutela inibitória, tá? No primeiro momento, a autora conseguiu
que a tutela inibitória fosse concedida, com pedido, inclusive, de recolhimento de celulares no mercado, uma liminar bastante grave. Quando se viu que essa patente era essencial e que havia, então, a discussão da sua essencialidade e que havia, na verdade, ali, a disputa que ali havia dizer respeito ao valor dos royalties, à razoabilidade do valor dos royalties, aí ela deu essa solução. Ora, se a questão é meramente pecuniária, não precisa de uma tutela inibitória. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou aplicar um royalties que eu acho razoável, né? Vocês vão depositar em juízo esse valor desses royalties, desde quando entrou a ação, de acordo com as suas vendas, e assim a gente discute agora em perícia, se tem ou se não tem infração, e como é que vai. Todo mundo fica satisfeito. Por quê? Porque a empresa, normalmente a empresa que é dona da patente essencial, normalmente, eu vou dizer que normalmente, ela nem é concorrência, não tem nem concorrência mesmo entre as empresas. Tem muitas vezes a empresa ela é uma dona de portfólio de patente, ela não produz exatamente aquele produto que ela acusa de infração. Então, qual é o benefício que essa empresa vai ter de impedir que aquele concorrente atue no mercado? Nenhum. O único benefício que ele precisa é o pecuniário. O que ele precisa é que alguém pague licença para ele, já que ele já declarou aquela patente como essencial, já que ele já se colocou naquela situação e se obrigou aos termos friend, a única coisa que ele precisa é pecúnia, né? É direito à indenização. Então, não tem que haver tutela inibitória. Essa solução nos parece perfeita, né? Eu acho que é a decisão que melhor analisou o caso específico e até hoje não tivemos outras decisões de outros juízes que Natália, foram... só um minutinho, tá? Tem problema que a gente está com o tempo adiantado. Eu estou finalizando, já acabei. Enfim, essa é a decisão que eu trouxe aqui e é o meu último slide, Peter. Fica tranquilo e eu já estou finalizando. Quero deixar só claro que esse é um assunto muito extenso e quem se interessar, o IDS está organizando um evento específico sobre patentes essenciais. A gente vai, inclusive, contar com a participação da Universidade de Alicante, vai ser um evento conjunto. Então, convido vocês a ficarem de olho nas redes sociais do IDS, no site do IDS, que daqui a pouco nós vamos ter mais informações sobre isso. Muito obrigada. Natália, obrigado. Tema, como havia já mencionado, árido, desafiador, mas extremamente interessante. Obrigado pela sua belíssima palestra. Como já está com pouquíssimo tempo, eu já vou entrar direto aqui em duas perguntas que eu consegui aqui separar nesse momento. E só para colocar aqui, duas perguntas rapidamente, para deixar o nosso público participar desse evento que está sendo tão interessante. Bom, o Tocaio Martins Nazaré Machado faz uma pergunta que eu vou direcionar à doutora Fernanda. Seria possível propor, na tutela antecipada antecedente, um negócio jurídico processual, prometendo que não haverá aditamento da inicial, se for cumprida a liminar? E aí menciona, talvez essa seja uma alternativa efetiva e informa ao réu. Sim,
Parece que sim, mas eu acho que quem seria mais adequado ainda para dar essa opinião, Peter, se você me permite, seria a Carol, porque ela que falou exatamente Tem desse razão, você tem tema. toda a razão. Tem toda a razão. Toda a razão. Desculpa. queria... E, doutora Carolina, por favor. Obrigada. Fernanda poderia ter falado, que eu tenho certeza que ela sabe. Eu acho que sim, é plenamente possível. O próprio juiz ele pode modificar o prazo para o aditamento, porque sempre teve essa confusão do prazo, de ser simultâneo o prazo do aditamento e o prazo da intimação para o recurso do réu. Então, nada obsta que as partes em negócio processual dilatem esse prazo para apresentação do aditamento e criem um marco. Talvez fique mais fácil até do que dizer se a liminar for cumprida, além disso, criar um marco temporal diferenciado e falar, olha, no nosso caso, o aditamento ocorrerá em 15 dias após o término do prazo para impugnação, ou 15 dias após o cumprimento da decisão, a intimação para cumprimento da decisão. A gente pode, sim, trabalhar com esse prazo em negócio processual sem problema nenhum. Acho que já ajudaria bastante. Doutora Carolina, obrigado. E eu vou então eu vou passar para uma terceira pergunta, porque duas já eram destinadas à doutora Carolina, mas nós não teremos tempo hábil. Eu vou direto, então, à pergunta formulada pelo doutor Paulo Granato de Araújo, direcionada à doutora Fernanda. Poderia... Bom, a pergunta, vamos ver, né? Doutora Fernanda Pantoja, poderia, gentileza, sugerir algumas jurisprudências e julgados do tema trade dress que envolvam perícias? Quer dizer, na verdade, é mais uma pergunta para uma resposta até por e-mail, né? Então, eu deixo essa pergunta... Eu acho que ele, na verdade, escreveu isso antes de eu entrar no... Porque eu dei uma olhada na hora que ele escreveu. Ele escreveu antes de eu falar dos exemplos, né? Então, eu vou à pergunta... Que talvez esteja... Eu vou à pergunta para a doutora Carolina. Vitor Galvez, parabéns pela exposição. Tem uma pergunta. Qual é a sua visão sobre a aplicabilidade prática da tutela de evidência em ações de PI, que parece que não está sendo utilizada? Bom, a doutora Fernanda mencionou. Especialmente quando envolve uma tese fraca do réu ou, por exemplo, uma marca de alto renome pelo autor. Bom, eu acho que a tutela de evidência ela pode funcionar melhor nesse tipo de processo quando a gente usa a tutela de evidência junto com a produção antecipada de provas. Talvez eu, realizando uma produção antecipada de provas, promovendo essa prova antecipadamente, ela vai chegar no processo já com o juiz pronto para decidir a tutela de evidência, para deferir a tutela de evidência. Então, ele vai ter ali a prova documental daquele direito que a parte alegue e pode deferir a tutela de evidência. Acho que seria ideal conjugar esses dois elementos. Bom, doutora Carolina, muito obrigado. Doutora Fernanda, doutora Natália, foi um painel assim que eu tive muita honra de participar, né, de moderar. Realmente foram palavras e palestras um nível altíssimo de excelência. Antes de terminar, eu só queria ressaltar que eu esqueci... Oi? Fale. Gustavo. Eu queria também fazer um comentário antes do encerramento, se você quiser fazer o comentário. Por favor, vá em frente. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de parabenizar as participantes, acho que foi fantástico. Doutora Carolina, doutora Fernanda. Fernanda, fiquei realmente impressionado, não sabia a profundidade que você tinha na área de propriedade intelectual, então, realmente, parabéns, concordo totalmente com o seu comentário com relação à crítica à decisão do STJ na área de trade dress. Tá? Eu acho que esse comentário seu acho que foi importantíssimo, né? Porque hoje a jurisprudência está indo mais ou menos nesse caminho, ou seja, em toda prova, todo caso envolvendo trade dress é necessário uma prova pericial, o que eu não concordo. Eu acho que muitas vezes fica clara a infração, então o juiz, com a própria experiência dele, ele consegue identificar ali que ali tem uma infração. Então, eu acho que assim, acho que a perícia em caso de trade dress ela é muito mais adequada quando existe uma situação fática, eventualmente se aquele elemento visual for de uso comum, então o perito ele vai precisar examinar uma situação fática no mercado, pode determinar se tem ou não confusão ou erro na dress.
E, Natália, achei sua palestra excelente também. Eu achei que esse tema foi muito feliz para ser incluído na parte de tutelas provisórias, pelo fato de isso ser tão relevante quando a gente fala de standards, né? Então eu acho que você falando de uma patente essencial, pediu uma liminar, né? Eu acho que realmente causa um dano muito forte. Então, acho que é uma questão muito, muito interessante. Pedro, somente esses comentários. Se você quiser fazer um comentário final, doutor Alexandre Mazzola, quiser fazer algum comentário. Mazzola, se quiser, alguém. Não, é só também parabenizar a Carol, a Pantoja, a Natália, e falar para o Gustavo, eu estou vendo aqui no chat vários peritos participando, e aí eu vou fazer o contraponto, dizendo que eu acho que a perícia, sim, é muito importante em casos de trade dress, porque para a gente o que é óbvio, né, talvez não seja. Eu lembro daquele exemplo clássico que havia até numa aula sua, Gustavo, dos cremes de leite, né, das 2 latinhas de creme de leite. Quando você coloca elas lado a lado, você fala, é infração. Mas quando você olha o que tem no mercado, mais de 30 latas iguais, com morango, leite caindo, as cores azul, vermelho e branco, você vê que não tem infração. Então, no primeiro momento, a gente pego assim de surpresa, achando que tem, e depois uma perícia técnica revela que não. Então, acho que realmente é caso a caso. Eu acho, Marcelo, que é caso a caso. Acho que o balanceamento para lidar entre a necessidade da perícia e a concessão da tutela provisória para evitar a destruição do negócio, que possivelmente pode ser num nível irrecuperável, vamos dizer assim, é um balanceamento bem assim, importante, né? E a fundamentação e evidências na tutela provisória em trade dress, que é desafiador, e muitas vezes você não tem uma evidência efetiva da confusão, né, material. E aí a qualidade do trabalho, a doutora Fernanda destacou, né, em alguns dos casos, a qualidade dos advogados na instrução inicial para a discussão da tutela provisória é essencial para manter a integridade do valor da marca e do negócio. Mas é isso. Se me permite um segundo, só até claro, para atrair o nosso público para a parte da tarde. No primeiro painel da tarde, o professor William Santos Ferreira vai falar sobre provas. E essa eu acho que é mesmo uma questão absolutamente fundamental nos processos que versam sobre propriedade industrial. Então, acho que os temas vão, de alguma maneira, se ligar, né? Então, acho que esse é um tema para o qual nós todos temos que ter mesmo muita atenção. Bom, muito obrigado, doutor Alexandre. Não é à toa que o senhor é quem é, né? No mundo jurídico, desembargador de excelência, um conhecedor exímio do direito, principalmente brasileiro, e coordenador geral, daí a excelência do evento, né? Muito obrigado, doutor Alexandre. Pessoal, muito obrigado. Acho que estamos no adiantado da hora. Gustavo, eu te passo a palavra só para você lançar aí o próximo horário e próximo painel, em que momento vai acontecer, ok? Muito obrigado a todos. Obrigado, Peter, pela moderação. Obrigado aos nossos palestrantes. E, pessoal, a gente volta às 14 horas, é o nosso próximo painel, um painel interessantíssimo, conforme o doutor Alexandre mencionou, sobre provas na área de propriedade intelectual e também, obviamente, Código de Processo. Ok, pessoal? Nos vemos às 14 horas. Muito obrigado. Um abraço.